Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Solnic, da TV 247, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, terça-feira, 22 de outubro de 2019, 9 horas e pouco da manhã. Já estou aqui com o Globo, com a Folha, para ler para vocês o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil, no mundo, e comentar, é claro, esses acontecimentos com vocês. Ontem, na entrevista ao Roda Viva, a deputada Joyce Hasselmann, Ian Siqueira, bom dia, um abraço para você também. Alexandre Laranjeiras, bom dia. A Joyce Hasselmann afirmou que os filhos do presidente, Edivaldo Francisco, Eduardo Baur Machado, bom dia, Marco Schneider, Edivaldo Barbosa, os filhos do presidente da República têm uma rede de 1.500 perfis para espalhar fake news pelo Brasil. Eu vou buscar só... Muito obrigado. Pão com manteiga. Pouca, mas não sem manteiga. Pouca. Ricardo Soares de Carvalho, Ricardo Argiles, bom dia. Cláudia Isabel, bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu ver se eu consigo uma luz melhor aqui. Uma luz mais agradável. Como eu estava dizendo, a deputada Joyce Hasselmann, ontem no Roda Viva, afirmou que os filhos do presidente têm uma rede, atuam com uma rede de 1.500 perfis para espalhar fake news pelo Brasil. São os filhos do presidente, Roberta Flores, Leonardo José, Eduardo Padula. Estou vendo aqui vários nomes pela primeira vez. Muito obrigado por prestigiarem a TV Solnic. Caminhoneiros fascistas, isso mesmo. Os caminhoneiros estão ameaçando paralisar o país se o STF aprovar amanhã o fim da prisão em segunda instância. Claro que é um assunto que não tem nada que ver com eles. Não tem nada que ver com eles. No ano passado eles pararam o país por causa de aumento de óleo diesel, mas eles não têm nada que ver com... Opa, muito bem, agora sim. A quantidade correta de manteiga. Esses caminhoneiros têm que ser enquadrados. Eles não podem ficar caminhoneiro ameaçando o STF. O que é isso? O STF agora não tem autonomia para tomar suas decisões? Esses caminhoneiros têm que ser advertidos, têm que ser enquadrados. Olha, caminhoneiro não cuida de questão do STF. Espero que o governo tome uma atitude contra esses golpistas. O STF não pode ser pressionado. O STF é a Corte Suprema, ninguém pode pressionar o STF, muito menos caminhoneiros, com essa chantagem de que vamos paralisar o país. Hoje tem a votação da Previdência no Senado e continua a guerra no PSL. Quanto ao Chile, eu estava assistindo agora a TV 24 horas, não há manifestações agora pela manhã. O subsecretário do Interior fez um balanço da situação. Ele disse que
O número de mortos já chegou a 15. 2.600 presos. Me disse que ontem 130 mil pessoas se manifestaram em protestos contra o governo e reafirmou que os protestos pacíficos não serão reprimidos. No decorrer do dia, vou acompanhar a situação do Chile e contar para vocês. Ricardo Soares de Carvalho. Eu não quero que aconteça no Brasil o que está acontecendo no Chile. Não quero. Não quero, não desejo que isso aconteça. Porque o governo aqui é de extrema direita. Muito pior do que o de Pinheira. E nesse caso a repressão vai ser muito forte no Brasil. O senhor Boaventura, um português, cientista político, deu declarações colocando o Brasil nessa rota das convulsões. Espero que ele esteja errado, espero que ele vire a boca para lá e não venha com esse papo de que no Brasil vai acontecer a mesma coisa que no Chile. Olá, Leonardo. Na Bolívia, Evo Morales anunciou sua vitória, a oposição não concorda. Porque a contagem dos votos foi muito contraditória. E a Bolívia pode entrar também nesse clima adverso e muito ruim que se viu no Equador, no Chile. No Chile continua. Mauro Augusto Costa. Eu espero que o Brasil não caia nessa de querer resolver as coisas com depredações, incêndios e saques. Lailton José Júnior de Salvador, praias poluídas. Imagine o prejuízo para o turismo, para os hotéis, para todos que dependem da indústria turística no Brasil. O litoral do Nordeste é o mais visitado por turistas estrangeiros. Opinião sobre o julgamento de prisão em segunda instância amanhã? A segunda instância, nós temos que aprender a seguir o que está escrito na Constituição.
ou então mudar a Constituição. A Constituição não permite prisão em segunda instância, portanto, não vejo nenhum debate a respeito disso. A Constituição tem que ser respeitada. Prisão em segunda instância, não. Prisão só depois de esgotados todos os recursos. Janete acha que os bolsominions são os culpados desse desastre no Nordeste. Bom, Janete, não se sabe a origem dessa poluição. Então, eu acho que especulações não fazem nenhum sentido. Tem que ter algum indício. Uma coisa é incompetência para resolver o problema, outra coisa é provocar o problema. Não há nenhum indício que o governo seria absurdo o governo provocar uma situação como essa. Ou se são pessoas mais à direita ainda do governo, o Brasil tem que ser pacificado, assim como o Chile. Reforma sim, mas sem violência. Violência expõe a democracia a graves ameaças. Isso não interessa. Pois é, Márcio Galvão. Os caminhoneiros que estão ameaçando o STF têm que ser divertidos, enquadrados e até presos, se insistirem nisso. Isso é perturbação da ordem social, está na Lei de Segurança Nacional. Perturbação da ordem social é punida com prisão, não tem conversa. Bolsonaro continua no Japão, gastando dinheiro. É o governo que mais está gastando dinheiro com cartão corporativo, 20 mil reais por dia. 20 mil reais por dia com cartão corporativo presidencial, Bolsonaro está gastando. Dinheiro nosso, nós que estamos pagando esses 20 mil reais por dia para o Bolsonaro. Leonardo pergunta se o Lula for solto, o clima vai radicalizar. Eu acho que da parte do Lula não. Não acredito em convulsão com o Lula solto, como não houve convulsão quando o Lula foi preso. A justiça tem que ser obedecida. Aquele não entendeu o título. Os caminhoneiros estão dizendo que se o STF aprovar o fim da prisão em segunda instância, eles vão parar o país, vão incendiar o país de novo, como fizeram no ano passado. São bolsonaristas, são pessoas de extrema direita, que não tem nenhuma razão para se meter numa questão como essa. Essa questão é do STF. Ou então agora cada categoria vai ameaçar a justiça. Os garçons vão parar,
Os caminhoneiros vão parar. Não tem sentido. As soluções para os problemas brasileiros só podem acontecer num clima pacífico, não num clima beligerante, que é esse clima que o governo está provocando, que o PSL está provocando, incitando a população. Mas acho que os brasileiros não vão cair nessa. Eles estão cansados de guerra, estão cansados desse clima de bang-bang em que o Brasil mergulhou desde a eleição. Isso não traz dinheiro para ninguém, não traz emprego, ao contrário, traz desemprego, instabilidade política, só piora a situação econômica. E os caminhoneiros que estão ameaçando o STF não percebem o fator bumerangue. Se eles fizerem qualquer coisa nesse sentido, essa chantagem, eles é que serão os primeiros prejudicados. Tanto o Chile como o Brasil, como a América Latina, precisa aprender a respeitar as leis. O que o Supremo decide não se discute. É a decisão do Supremo, os caras estão lá para isso. Prisão preventiva se justifica em certos casos. Isso é outra questão. Não sei, Torcunha, se são condutores ou frotistas. Pelo que eu entendi, são os mesmos caminhoneiros que provocaram aquela greve do ano passado. Não lembro mais se foi no ano passado ou no ano retrasado. Foi 2017? Mas aquela greve, claro, foi em 2017. Aquela greve, ou foi 2018? Sabe que eu não lembro mais? Vocês lembram? Foi 2017 ou 2018 a greve dos caminhoneiros? Muito obrigado. Tudo bem aí? Beleza? Desculpe a sujeira aqui. Em 2017, exatamente. Aquela greve foi justificada pelo aumento do preço do combustível, dos combustíveis, mas agora não tem mais essa justificativa. Cadu Lacerda, também lembro que foi 2017. Bem, meus caros amigos, vamos agora à leitura dos jornais. Claro que os jornais sempre falam a respeito do dia anterior, então são as notícias de ontem. Mas meu foco principal são os colunistas, né, fazendo as análises, e aí tem diversas posições, para a esquerda, para a direita, para o centro, e é isso que eu gosto de mostrar para vocês. Todas as visões, é isso que vale na democracia. Visão de todos os lados, e aí vocês vão tirar suas conclusões. Eu não sou o dono da verdade, não quero convencer vocês de nada, absolutamente nada.
Quero mostrar para vocês o que acontece. Quero avisar também que mensagens de ódio eu não vou aceitar mais aqui. Nem xingamento, nem injúrias, nem calúnias. Quem partir por esse caminho será deletado na hora. Agora eu já sei como é que deleta. É com o dedinho aqui, ó. É como se esmaga uma barata, né? As baratas serão esmagadas instantaneamente, assim que aparecerem, tá bom? Essa é uma TV do diálogo. Eu quero e espero que vocês usem esse espaço para conversar comigo e para conversar entre vocês, sem perturbações. Baratas, percevejos e outros bichos serão esmagados em tempo real. Bom, vamos ao Globo. Manchete do Globo: Eduardo vira líder, mas guerra no PSL continua. Filho do presidente é nomeado, Bivar reage abrindo processo disciplinar contra 19. O plano de armistício na guerra interna do PSL não foi levado adiante ontem, após uma batalha que envolveu a apresentação de 3 listas de votação para a liderança da legenda na Câmara em um espaço de 6 horas. Vejam a confusão que provoca esse partido. O deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do presidente, terminou o dia como líder. Ele destituiu imediatamente todos os vice-líderes da sigla. O contra-ataque do grupo de Luciano Bivar veio na forma de abertura de processo disciplinar contra 19 parlamentares bolsonaristas, inclusive Eduardo. José Casado escreve 50 dias de inépcia no litoral do país. Aqui está a charge do Chico. Vejam só o filho do presidente. Essa presidência que transforma o Brasil em cena de bang bang, faroeste, western. A apuração dos votos causa impasse na Bolívia. Depois de 24 horas suspensa, a contagem de votos recomeçou na Bolívia, gerando incerteza sobre se haverá segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa. Eu estou vendo aqui chamadas dos colunistas, somente o Zé Casado. Vamos ver quem são os colunistas de hoje. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Artigo de Ricardo Rangel, que é um empresário. Opa, estamos livres do Merval Pereira até o dia 5, tá de férias o Merval. Arrecou os arfes, presidente. Hermando Oliveira tem que ir para Brasília amanhã. Olha, eu sou contra qualquer pressão ao STF, seja da esquerda, seja da direita. O STF não pode ser pressionado, eles têm que ter autonomia. Chega desse negócio de ficar pressionando o STF, pressionando esse, pressionando aquele. A democracia pressupõe independência entre os poderes, autonomia entre os poderes. Deixem o STF decidir. Os ministros do STF são especialistas nessa área. Não nós, não os caminhoneiros. Não tem nada que a Brasília pressionar o STF. Sou contra qualquer tipo de pressão. Pressão não resolve nada. Vamos ver o artigo de Ricardo Rangel. Pode me levar até outra margem? Perguntou o escorpião. Não, você vai me picar e eu vou me afogar, respondeu a rã. De jeito nenhum. Se eu te picar, morro também. A rã aceitou o argumento e carregou o escorpião, que no meio do rio a picou. Por que você fez isso? Vamos morrer os dois, gritou a rã. Não pude evitar, é a minha natureza, respondeu o escorpião, enquanto ambos afundavam.
Nos últimos meses, Bolsonaro brigou com jornalistas, políticos, intelectuais, cientistas, professores, artistas, ambientalistas, mulheres, homossexuais, transexuais, negros, militares, policiais, auditores, ministros, secretários, líderes estrangeiros. O confronto é sua natureza. Ele não tem adversários, tem amigos. E seus aliados devem se comportar como súditos, sob pena de serem vistos como traidores e tratados como inimigos. O inimigo da vez é o ex-aliado Luciano Bivar. Depois de meses de disputa com o presidente do PSL pelo controle da verba do partido, Bolsonaro declarou que Bivar está queimado e recomendou que se esquecesse o PSL. Quis sair do partido, mas percebeu que teria que deixar o dinheiro para trás e recuou. Foi uma briga de marido e mulher. Não disse que é o marido e que é a mulher. Muito bom, Ricardo Rangel. As analogias erótico-conjugais do presidente são interessantes. A relação com Paulo Guedes é um casamento hétero. O atrito com Rodrigo Maia foi uma briga de namorados. O encontro com Augusto Aras foi amor à primeira vista. Trump ganhou um I love you. Bolsonaro passou a exigir que o partido publique suas contas. Diz que a falta de transparência sobre o laranjal do PSL é motivo para que seus apoiadores abandonem o partido sem perder os mandatos e o dinheiro. Mas não vê no laranjal motivo para demitir seu ministro do Turismo, já até denunciado pelo Ministério Público. E também, se ele quer transparência, teria que mostrar como é que ele gasta 20 mil reais por dia com seus cartões corporativos, que nós pagamos. Bivar retaliou contratando auditoria para examinar a campanha de Bolsonaro. Coincidência ou não, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra Bivar. Daí para frente, foi ladeira abaixo. O PSL obstruiu uma medida provisória. Bolsonaro foi gravado em uma conversa que sugere que ofereceu cargos e verbas para eleger seu filho líder do PSL. Bivar aumentou sua representação no Diretório Nacional, suspendeu 5 deputados, tenta caçar outro e destituiu os que estavam nos comandos regionais do partido, incluindo Flávio e Eduardo. O líder do PSL foi gravado por um bolsonarista chamando o presidente de vagabundo. E essa porra. Desculpe os palavrões, está aqui no jornal. E afirmando ter uma gravação capaz de implodi-lo. Bolsonaro passou pela humilhação de não conseguir eleger Eduardo líder do partido. Uma derrota acachapante. Na manhã de ontem, entretanto, o PSL revogou a suspensão dos 5 deputados. E o governo usou suas assinaturas para fazer de Eduardo líder. Deputados bivaristas denunciaram que o governo traiu o acordo de paz, que previa manter o líder delegado Valdir em troca da revogação da suspensão dos deputados. Entraram com pedido para reconduzir Valdir e anunciaram que serão suspensos não apenas os 5 deputados originais, mas outros mais. A guerra se acirrou. A única maneira de vencer um divórcio litigioso é parar de brigar. Mas a natureza do escorpião sugere que a guerra vai continuar. O espírito de confrontação do presidente pode vir a ser o que Aristóteles chamou de armátia, a falha trágica, o traço de caráter que leva o herói à destruição. Falta grandeza a Bolsonaro para ser considerado um herói trágico. Sua conduta é vulgar. Sua motivação, o dinheiro, a reeleição, é mesquinha. Mesmo assim, sua falha burlesca ou tragicômica pode ser sua perdição. Ao cercar o inimigo, deixe-lhe uma saída, ou ele lutará até a morte.
escreveu Sun Tzu em A Arte da Guerra. Em 2005, em circunstância distinta, Roberto Jefferson acreditou que não tinha saída, e o resultado é conhecido. Dada a estrutura da personagem, o enredo não é digno de Sófocles, mas o lendário filósofo do futebol, Neném Prancha, se analisasse a situação em que Bolsonaro está, lhe daria um conselho. Capitão, arrecou os ARF para evitar a catástrofe, né? Resta saber se o presidente conseguirá contrariar sua natureza e aceitar o conselho. Muito bom artigo do Ricardo Rangel, muito melhor do que Merval Pereira. Vocês não acharam? Eu achei muito melhor que o Merval Pereira. Carlos Andreasa, o bolsonarismo é uma força de traição. Esse Carlos Andreasa é editor da editora Record e que lançou os livros do Olavo de Carvalho, esse idiota que se transformou num best-seller e que envenenou uma porção de cabeças ocas, encheu as cabeças ocas com ideias absurdas, como da terra plana. O bolsonarismo é uma força de traição, escreve Carlos Andreasa. Olá, Samurai Kafka. Samurai Kafka misturou Japão com Tchecoslováquia. Os amigos chegando aqui na Padaria Real para o café da manhã. O contrato de aluguel firmado entre Gustavo Bebiano e Luciano Bivar era claro. O presidente do PSL entregaria o partido ao bolsonarismo, com porteira fechada, durante o processo eleitoral, e o teria de volta robusto ao fim da eleição. Era, para quem desconhece a natureza do fenômeno bolsonarista, um típico acordo de ganha-ganha. Jair Bolsonaro levaria a plataforma burocrática necessária ao pleito pela presidência, e Bivar a retomaria adiante, com, na pior das hipóteses, uma bancada parlamentar encorpada e maior valor no mercado dos fundos públicos partidários. Em tese, um baita negócio. Transformaram política em negócio. O que é uma deturpação, é uma corrupção da política. Nunca houve santos nesse trato. Sendo a desqualificação partidária contida no business, mais um golpe desferido pelo bolsonarismo contra a democracia representativa. Todos os que, filiando-se ao partido de aluguel, associaram-se ao projeto autoritário de poder bolsonarista, tantos de boa vontade quanto os em busca de uma boquinha, são responsáveis pela depreciação político-institucional que o arranjo PSL Bolsonaro desfecha. Entre os signatários do Pacto Vil, porém, foi Bivar quem cumpriu sua parte, de certo iludido sobre o caráter bolsonarista e a inevitabilidade de que, cedo ou tarde, para além do simples desrespeito a acordos, traísse. Essa gente trai. Tem a índole para o expurgo, atrai e trai. Atrai, instrumentaliza, manipula, gasta, desgasta e trai. Então, passada a eleição, com Bolsonaro consagrado presidente, e não sem rápidos indícios de que seu controle sobre o Estado pudesse se estender também à Polícia Federal, era questão de tempo até que a engenharia de intimidação bolsonarista se concentrasse em assaltar e tomar o partido, em rebaixá-lo para melhor capturá-lo segundo o interesse autocrático. Uma mera estrutura sem identidade, para fins formais, mas com fundos para bancar a conta do projeto personalista de poder do bolsonarismo. Sob esse movimento reacionário populista,
Apenas os Bolsonaro terão vez. Todos os demais a engordar com cargos, influência e até votos, somente se submetidos à ordem familista, sem aspirações pessoais que extrapolem os do presidente e filhos. Quem, por exemplo, tiver visto o discurso leninista do assessor especial da presidência, Felipe Martins, no Talk PAC Brasil, o piquenique de Eduardo Bolsonaro pago com dinheiro público, terá percebido que ele entendeu essa dinâmica. Daí porque tenha falado sem sombra de vergonha em amor brasileiros a Carlos Bolsonaro e irmãos. O samurai, essa Joyce Hasselman insuportável. Aquela voz estridente, aquela figura, e mente de uma maneira constrangedora. Martins, esse Felipe Martins, o leninista de direita, vai tão longe por quão longe for o bolsonarismo. O mesmo não se pode dizer de Joyce Hasselman, degradada pela fátua bolsonarista, ainda sem saber por quê. Ora, ela desejou ser prefeita de São Paulo, cultivou relações com João Dória e Rodrigo Maia, e ainda crê que os ataques de que é vítima, decorrentes de uma crise artificial forjada pelo próprio Bolsonaro e disparados por seus filhos e asseclas, ocorram sem o aval do presidente. No universo do bolsonarismo, para que se meça a flexibilidade da República dos emojis, Hasselman é considerada independente em excesso, mas ela também é insuportável em excesso. Calada é uma poeta, como diria Romário, mas a voz dela é insuportável, intragável. Hoje me parece óbvio, escreve Carlos Andreazzi, que um dos fatores decisivos para a queda de Bebiano tenha sido a pretensão de honrar o contrato com Luciano Bivar, não porque símbolo da virtude, mas por conhecer a operação partidária levantada para eleger Bolsonaro e temer que a ruptura do acordo, considerados o nível indigente e o grau de ambição da bancada eleita pelo PSL, resultasse numa convulsão no baixo clero, que ascendera surfando a onda bolsonarista, e pôs na multiplicação de franco-atiradores, como o delegado Valdir. Todo mundo ali sabe o que se fez no verão passado. Esta é a razão por que, em resposta ao pedido bolsonarista para ter acesso às contas do PSL, vem a demanda dos aliados de Bivar para examinar os extratos do partido durante o período eleitoral. Pode isso acabar bem para uma administração ainda aos 10 meses do primeiro de 4 anos? Que tenhamos uma certeza, contudo: o bolsonarismo esticará essa corda ao máximo da tensão, ainda que com prejuízos para o governo. Para a agenda revolucionária bolsonarista, tanto melhor. Apostando no peso da caneta do presidente e na musculatura de seus braços difamadores, o bolsonarismo sabe que terá o partido. Se não o PSL, outro partido. Aqui, por fim, é necessário distinguir a primazia do projeto de poder bolsonarista sobre qualquer projeto de Brasil que franjas liberais do bolsonarismo possam tentar esboçar a partir da economia. Não importa o país real, o do desemprego, somente uma abstração de um tal Brasil conservador, cujos princípios vão longamente violados. O governo Bolsonaro, apenas a chave que franqueia a máquina federal ao avanço de uma autocracia, ser lido por olhos que busquem o valor republicano da estabilidade, da governabilidade. O projeto prospera no caos. O Brasil vai mal.
não tenhamos dúvida de que o bolsonarismo vai bem. Muito bom, Carlos Andreasa, que já foi bolsonarista, apoiou Bolsonaro, agora percebeu a fria em que se meteu e em que essa gente meteu o Brasil, meteu a nós todos. José Casado, no rastro da inépcia. Chegou na maré da Lua Nova, no 4 de setembro, em Pernambuco. Avisos chegaram às prefeituras, governo estadual e também a Brasília. Mas o ministro do Meio Ambiente estava ocupado. Gravação do hino nacional, segundo a própria agenda. Cavalgando correntezas, a goma negra e contaminante invadiu 43 praias do Rio Grande do Norte nas 3 semanas seguintes. O ministro Ricardo Salles viajava por São Paulo, Bonito, Cartagena, Washington, Nova York, Paris e Berlim. Foi mostrar que o desmatamento da Amazônia é coisa de comunistas. Declarou guerra nas redes sociais a quem viaja ao exterior para ficar falando mal do seu próprio país. De Washington escreveu: o Brasil está se modernizando. De Nova York registrou: o Brasil é exemplo de sustentabilidade. Enquanto isso, a mancha negra se espraiava por Sergipe, levando o Estado à emergência. Quando setembro terminou, ele estava em Berlim. O petróleo cru já vazara em 72 municípios dos 9 estados do Nordeste. Oleara 2.000 quilômetros de praias, provocando inquietude na região, que é 1/3 do país. Na volta ao Brasil, ele emitiu um alto elogio. Estamos a serviço das boas causas, em benefício dos brasileiros e do meio ambiente. Havia um mês de escória enlutando a costa do Maranhão à Bahia, quando anunciou: o presidente Jair Bolsonaro determinou urgência na apuração de responsabilidades. Faremos vistoria in loco. Era sábado, 5 de outubro. Ao meio-dia da segunda-feira, foi a Aracaju. Lá ficou por 125 minutos, com fotos. Às 18h20, desceu em Brasília. Na Câmara, lamentou a enorme dificuldade com o óleo. Voltou a São Paulo com o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, entre aspas, é claro. Quando o petróleo já ondeava na Baía de Todos os Santos e decretava-se emergência em 8 municípios. Quarta-feira passada, fez outra vistoria nas áreas atingidas. Novas fotos em Salvador, Maceió e Aracaju. Às 19h30, retornou a Brasília. Se passaram 50 dias. Rastro da inépcia, a Justiça mandou o governo federal tomar providências. O ministro Salles agora tem ordem judicial para trabalhar. Muito bom relato de José Casado. A crise em reprise. Crise em reprise. Acordo fracassa, Eduardo Bolsonaro é líder do PSL e grupo de Bivar reage. Já sabemos disso. Para ser líder do partido é necessário ter maioria, o que no PSL, com bancada de 53 deputados, significa 27 assinaturas. Parlamentares podem assinar mais de uma lista, como já ocorreu na semana passada, quando a primeira guerra de documentos teve início, sem que o delegado Valdir tenha sido retirado. Entre os vice-líderes destituídos por Eduardo está Joyce Hasselman, com quem ele trava uma rivalidade pessoal.
Os partidos podem indicar um vice-líder para cada 4 deputados. Os cargos na vice-liderança, mais simbólicos que de função prática, são de livre nomeação do líder. Ele pode autorizar os ocupantes a substituí-los em reuniões. O grupo ligado a Bivar atribui a continuidade da disputa, a guerra, a quebra do acordo por um terceiro nome para líder. Segundo Júnior Bozella, do PSL São Paulo, o ministro Luiz Eduardo Ramos ligou para Bivar, propondo uma pacificação que não passasse por Eduardo nem Valdir, o que foi frustrado com a primeira lista em favor do filho do presidente. O ministro confirma que tratou da liderança com Bivar, mas nega o acordo. Nas salas do Planalto, celulares da porta para fora, depois de gravações feitas às escondidas e vazadas por deputados do PSL, ministros adotam prevenção para evitar flagrantes. Meu caro Júlio César, quem estiver aí espalhando ódio, espalhando fake news, pregando hostilidade, vai ser deletado imediatamente, será esmagado como se esmaga as baratas e os percevejos com esse dedo aqui, ó. Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, alala, que escandalô. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada, alala, que escandalô. Episódios mais insólitos, matéria de Bela Megali, no Globo. Episódios mais insólitos em toda a crise entre o PSL e o presidente, as gravações às escondidas feitas por deputados do partido na semana passada deixaram traumas em Brasília. No Palácio do Planalto, integrantes do governo adotaram medidas para que não sejam flagrados falando mais do que deveriam. Uma delas é proibir que parlamentares, em especial os da sigla do presidente, entrem em suas salas com celulares. O celular virou uma arma agora. Não é uma ordem em todo o Palácio do Planalto, mas alguns ministros ficaram incomodados com as gravações ocultas feitas por deputados e resolveram se precaver. O titular da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, já avisou que adotará o procedimento. Também em outra ação do Planalto, uma caixa fica à disposição na porta dos gabinetes para que o visitante deixe o aparelho. No gabinete presidencial, esta já era uma praxe, mesmo antes das confusões recentes. O ministro Sérgio Moro também tem tido essa cautela. Quem se reuniu com ele na semana passada relata que teve de deixar o celular do lado de fora. Muito bem. Spy versus spy, um espionando o outro. Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. Depois da lei de Gerson, a lei de Jair. Jair Bolsonaro foi ao Japão para assistir à entronização do imperador, gastando uma grana para nada. Naruhito assume o lugar de Akihito, que abdicou em abril. Por aqui, o presidente parece tratar os filhos como príncipes regentes. Em guerra com o meio PSL, Jair indicou Eduardo como novo líder do partido. O 03 derrubou o delegado Valdir, que se sentiu traído e promete vingança.
O deputado goiano também integra a bancada da bala, mas não tem o sobrenome do capitão. A escolha do herdeiro agravou ressentimentos com o clã presidencial. O senador Major Olímpio, bolsonarista de carteirinha, já disse que os filhos do presidente têm mania de príncipe. Ainda não reconheço no país uma monarquia, uma dinastia, ironizou o Major Olímpio. Ontem, a deputada Joyce Hasselmann pegou mais pesado. Esses moleques precisam de camisa de força. São um risco para o Brasil e para o mandato do presidente. Filhos, melhor não tê-los, principalmente no governo. Isso digo eu, não Bernardo Melo Franco. Até a semana passada, ela, Joyce Hasselmann, pontificava como líder do governo no Congresso. Agora bate boca com Eduardo Carluxo, chefe das milícias virtuais do pai. Os filhos de Bolsonaro se tornaram o principal fator de instabilidade da República. Os rolos de Flávio, o 01, já levaram Jair a interferir na Polícia Federal, na Receita e no COAF. Os rompantes de Carluxo, o 02, provocaram a demissão de 2 ministros e impuseram uma mordaça ao vice-presidente. Os sonhos de Eduardo têm atrasado a pauta do Senado, que resiste a aprovar sua promoção a embaixador. Aliás, já era, essa história de embaixador já subiu no telhado. Agora, a indicação a líder ameaça criar novos problemas na Câmara. Desta vez, o presidente não poderá decapitar os insatisfeitos. Eles também foram eleitos para mandato de 4 anos. O deputado Júnior Bozella, ligado à cúpula do PSL, diz que a proteção ao clã presidencial ultrapassou todos os limites. É uma arbitrariedade depois da outra, sempre para favorecer a família. Temos que salvar o Brasil dos filhos do presidente, afirma Júnior Bozella. Em 1976, o país foi apresentado à Lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Isso foi uma propaganda de cigarro que virou a Lei de Gerson, né? Em 2019, passou a vigorar a Lei de Jair. Se eu puder dar filé mignon para o meu filho, eu dou. Muito bem, Bernardo Melo Franco. A Lei de Gerson foi a propaganda que o Gerson fez para o cigarro Vila Rica. Era uma frase propagandística. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso aí foi transformado numa frase. A frase foi atribuída ao Gerson, mas não, a frase era de um publicitário. Ele só repetiu isso no anúncio e, para todo sempre, isso aí virou a Lei de Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Ele virou vilão por causa disso. Mauro Lenhol, foi o primeiro cigarro que você fumou. Vila Rica. Que nome, hein, para cigarro? Deve ser um mata-rato, né? Aliás, todo cigarro mata. Cigarro mata. A nicotina mata. Kátia contraria PDT e diz que vai votar pela reforma da Previdência. Dallagnol fecha a porta para a promoção e fica na Lava Jato. Outras manchetes do Globo. Avião cai em rua de Belo Horizonte e deixa 3 mortos e 3 feridos. Essa foi a visão carioca do Brasil e do mundo. Agora vamos à visão paulista, Folha de São Paulo. Olha aqui, tem essa foto aqui na primeira página com Eduardo Bolsonaro como santo. Vejam a auréola em cima do Bolsonaro.
Eu já disse, já avisei. Quem estiver espalhando ódio, cisânia, difamações, quem estiver incitando a violência, será deletado na hora. Hélio Schwartzman escreve Reinações de Jairzinho. Ranier Bragon, bolsonarismo longe da direita. Vamos ver os colunistas da Folha. Aqui está a charge do Laerte. Paulo Guedes e a sua proposta de capitalização, que é uma cópia do que aconteceu no Chile, e é um dos fatores da grande crise que está acontecendo nesse país maravilhoso, vizinho do Brasil, vizinho nosso. Reinações de Jairzinho, escreve Hélio Schwartzman. Jair Bolsonaro foi eleito presidente porque não é um candidato normal. Ele despontou como uma figura anti-establishment no instante em que a população se rebelava contra o status quo. Ao sagrar-se vitorioso, Bolsonaro superou os filtros de um sistema desenhado para afastar candidaturas como a sua. Afinal, não é todo dia que um representante do baixo clero da Câmara, famoso por insultar as pessoas e defender teses chocantes, sem estrutura partidária nem tempo de TV, consegue ir para o segundo turno e derrotar o oponente menos destoante do mainstream da política. Na presidência, Bolsonaro continua insistindo em não seguir o roteiro da normalidade. Ele não apenas não se preocupou em montar uma coalizão parlamentar que dê sustentação ao seu governo, como também parece muito pouco empenhado em aprovar medidas que poderiam contribuir para que sua administração tenha êxito. De modo ainda mais surreal, o presidente e seu núcleo íntimo se tornaram o principal polo gerador de crises, muitas delas gratuitas, como foi o caso da guerra intestina aberta com a direção do PSL. Há aí uma boa notícia. Talvez o cabo e o soldado sejam mais competentes, mas quando o capitão e o major decidiram tentar um golpe para assumir o partido, fracassaram na primeira investida. E o adversário não é um Tancredo Neves ou outro gênio dos conchavos, mas Luciano Bivar, cuja estatura política fala por si só. Em condições normais, a vantagem de que gozam os candidatos que já ocupam o cargo é tamanha que bastaria Bolsonaro obter um crescimento da ordem de 2% em 2022 para se reeleger. Mas, como ele não é nem um candidato, nem um presidente normal, não sabemos se as regras da normalidade se aplicarão. As eleições municipais podem dar uma pista do humor do eleitorado, mas não de como ele interagirá com a singularidade bolsonariana. Na Bolívia é o seguinte, o Evo Morales já se proclamou eleito em primeiro turno, mas a oposição não concorda e está chamando o povo para as ruas. Mais tarde eu conto para vocês o que está acontecendo na Bolívia. Agora estou lendo jornais, e os jornais trazem apenas as notícias do dia anterior, sempre. É inevitável. Ranier Bragon escreve A Direita Bolsonarista. Também na Folha. É a visão paulista do Brasil e do mundo. Dias depois de o presidente da República instalar a balbúrdia no PSL, o bolsonarismo realizou uma autoproclamada conferência conservadora em São Paulo. Crucifixos na vagina,
chicote em opositores, entre outros temas, ali foram debatidos. Houve chance até o discípulo de Olavo de Carvalho filosofar que o país carece de um pensamento estruturado de direita e conservador. Em parte, ele tem razão. A não ser nas profundezas do esgoto da internet, não há mesmo um alicerce teórico a socorrer o bolsonarismo raiz. Autoritarismo, defesa de ditaduras, da tortura, do bang-bang como ação de segurança pública, truculência nas redes sociais, homofobia, opressão das minorias, das mulheres, discurso genérico anticorrupção, desde que da porta para fora, depredação do meio ambiente, desprezo pela ciência, pelas artes e pelo saber em geral, religiosidade primitiva, gosto por patriotadas toscas, enfim, uma adesão cega e surda ao tiozismo barrigudo de churrasco como filosofia de vida. Chamam essa gosma ideológica de conservadorismo. Ocorre que esses filósofos não querem preservar, mas sim resgatar no mercado de pulgas da história situações subjugadas por séculos de avanço da humanidade. A direita brasileira, ciosa dos valores democráticos, civilizatórios, acadêmicos, aquela que reconhece a redondeza da terra, aderiu em parte ao capitão na campanha. Enfrenta toda ela agora o flagelo de se ver enfiada dentro do balaio olavista. Nem liberal na economia dá para classificar o bolsonarismo. O presidente nunca o foi, nem irá chorar rios de sangue se tiver, a depender das circunstâncias, que dar um cavalo de pau no que tolerou até agora. É temerário rotular coisas no momento em que elas acontecem. Mas o bolsonarismo talvez possa ser classificado como Paulo Guedes na economia, enquanto ele resistir no cargo, e reacionário nos costumes, ou medieval, obscurantista, primitivo, bolorento, para virar, entre aspas, direita, entre aspas, conservador, algo assim, é preciso ainda subir muitos degraus civilizatórios. Merdunchos, escreve Álvaro Costa e Silva, também na Folha. O escritor João Antônio, com quem eu trabalhei no jornal Panorama, trabalhei no Ex, grande João Antônio, um grande escritor, esquecido, como tantos grandes autores brasileiros. O escritor João Antônio andava na rua com o ouvido espichado para a fala do povo, um hábito adquirido em São Paulo, sua cidade natal, e que trouxe para o Rio, onde se fez carioca de Copacabana. Ao capturar uma gíria, uma expressão, um xingamento, anotava no papel do maço de cigarros Plaza. Qualquer boteco é lugar para escrever, quando se carrega a gana de transmitir, costumava dizer, para passar a limpo num caderno de telefones com sua letra miúda. Em vez de números, definições do que foi pescado ao sabor das circunstâncias. Um exemplo do dicionário das calçadas. Água, 2 pontos. Situação ruim. Na novela Paulinho Perna Torta, essa coleta vira literatura num chorrilho de sinônimos para dinheiro. Carvão, mocó, gordura, maldito, tutu, poroló, mango, vento, granuncha, seda, gaita, capim, cobre, manteiga. Entre todas, no entanto,
João Antônio tinha predileção por determinada palavra que ele aplicava a seus personagens marginalizados. São os merdunchos, que vivem naquela água e se viram justamente para conseguir algum dinheiro. Nunca foram tantos como no Brasil atual. A desigualdade no país, que já é um dos mais desiguais do mundo, só faz crescer. Pesquisa recente divulgada pelo IBGE mostra que, por qualquer medida, no último ano, os mais ricos ganharam e os mais pobres perderam renda. O efeito da crise econômica no mercado de trabalho conseguiu até que os desempregados mudassem de nome. Agora são chamados de empreendedores. São os que estão aí nas esquinas, fazendo malabarismo, que estão aí nos viadutos, vendendo suas mercadorias, são os empreendedores. No conto Três Cunhadas, Natal, 1960, um personagem de João Antônio mal consegue andar na rua da Carioca de tanta gente. Abre aspas. A gritaria dos camelôs parece um comando, e os óculos franceses vieram de Cascadura. A seda do Japão saiu de algum muquifo das beiradas da central. Experimente passar lá hoje. Não tem ninguém. Estou lendo para vocês a Folha de São Paulo. Vamos ver a coluna Painel da Daniela Lima. Nada de interessante aqui na coluna da Daniela Lima. Vamos ver a Folha Ilustrada. Folha Ilustrada. Se os homens fossem anjos, escreve João Pereira Coutinho. Esse é um articulista português. Esse é o pulo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mônica Bergamo, bandeira laranja. A ala do PSL ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar, segue disposta a negociar com os parlamentares leais a Bolsonaro em busca de um nome de consenso para líder da bancada. As tratativas devem continuar nessa terça-feira. Isso aí já cansou, já era. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 laranjas no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. Eu já não aguento mais, faz 1 ano e meio que eu vivo sem caixa 2. Oh, que destino atroz, aqui entre nós não tem depois, não, senhor. Na mesma conta laranja do ano passado, eu quero a minha metade. Deposita agora, não me deixe mal, sou do Laranjal. Deposita agora, não me deixe mal, sou do Laranjal. Meus queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa da TV Sonic, o canal do diálogo. Aqui não entra fake news, não entram disseminadores de ódio,
injúrias, calúnias e difamações. Eu não sou o dono da verdade, não quero convencer vocês de nada, eu só quero mostrar a minha visão. É apenas mais uma visão. Vocês têm centenas de visões todos os dias, nas ruas, nas redes sociais, todos têm a sua opinião sobre a realidade. E a minha opinião é somente mais uma, para vocês terem subsídios para formar as suas próprias opiniões. Peço que se inscrevam, peço que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas se inscrevam e que a TV Sounic cresça em meio a esse caos que o bolsonarismo está provocando no país. E as fake news servem apenas para nublar ainda mais o ambiente, serve para esconder e ocultar a realidade. E é isso que eu procuro mostrar e explicar para vocês com os meus parcos recursos tecnológicos. Meu recurso é apenas um celular que eu carrego no meu bolso do lado do coração e também usando a minha experiência de mais de 40 anos de jornalismo. A diferença entre a notícia e o boato é que a notícia tem que responder a 5 perguntas fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Quando essas 5 perguntas ainda não estão respondidas, não é uma notícia, ou é um boato, ou é uma notícia incompleta. Muito obrigado a todos. Eu volto à tarde, não sei que horas, porque sou eu sozinho aqui na TV Sounic. Não posso marcar uma hora certa para os meus programas. Mas à tarde estarei com vocês e espero que vocês estejam comigo. Muito obrigado mais uma vez e até lá.